Olá e muito bem-vindo outra vez a mais uma aula ou videoaula na área de mercado de capitais. E começamos a falar então sobre alguns conceitos elementares e básicos que todo investidor ou alguém que está interessado no mercado de capitais deve saber e procurar entender antes de aprofundar o seu conhecimento ou desenvolver uma carreira no mercado de capitais, deve saber. Falamos sobre por que investir, ok? Falamos também sobre, numa das outras videoaulas, falamos sobre o que deve saber antes de investir. Falamos do conceito de investimento nos vídeos passados. Investimento, se não viu essas aulas, aconselho e recomendo ir ver. E também falamos sobre como o que deve saber antes de decidir trabalhar com um consultor de investimento. Que tipo de pergunta deve saber, o que deves procurar entender. Só para dar uma recapitulação rápida aqui, um review. Quando falamos, por exemplo, sobre investimento, dissemos que investimento normalmente deve conter as seguintes três ferramentas. O investimento implica risco, implica alocação de capital e também falamos que investimento requer um tempo que vai ser colocado. Quando falamos sobre o que deve saber sobre investimento, ok, falamos sobre o perfil do investidor, ok? Perfil do investidor, falamos sobre a filosofia de investimento, ok? Falamos também sobre um pouquinho sobre diferentes tipos de investimentos, certo? E aqui na área do consultor falamos da deontologia profissional ou da ética, falamos da experiência do investidor, falamos da educação e licenças que aconselhamos e recomendamos ter. E quando falamos sobre por que investir de forma rápida, falamos sobre a necessidade de criar meios financeiros para a reforma, os dias que não terás condições de trabalhar, certo? Falamos da necessidade de combater a inflação, ok? E falamos da necessidade de independência financeira. Independência financeira, não ter que depender dos filhos ou do fulano e cicrano quando ires a reformas ou não puderes trabalhar. E hoje o que eu quero realmente fazer é falar sobre riscos de investimento. Este é um dos elementos que muitos consultores de investimentos raramente tocam ou falam ou abordam quando estão na conversa, ou tentando atrair clientes para seus fundos, suas empresas, para investir. Ou também se você investe nas startups, e é importante entender os riscos que diferentes classes de ativos possuem e procurar saber das pessoas que estão a gerir os teus investimentos ou a gerir a startup, qual é a estratégia deles para mitigar ou para reduzir o impacto desses riscos caso venham a acontecer no teu investimento, ok? Então, de uma forma geral, risco, todos nós sabemos a definição, espero que saibamos, é a probabilidade de perda, ou a probabilidade que algo vai acontecer que vai impactar negativamente o teu investimento, ok? E riscos normalmente são classificados em duas classes grandes,
ok? Existem riscos sistêmicos, ok? Esses riscos não dependem da nossa capacidade de gerir, não é influenciado por nada que tem a ver conosco. São fatores macro, que quer dizer que são coisas tipo a direção da economia, ok? Nem eu e você podemos definir qual é a política monetária que o BNA vai adotar, por exemplo, no caso de Angola. Tem a ver com a política, as decisões políticas que o governo vai tomar. Eu, Luntadila César Paulo, não tenho capacidade de influenciar as decisões políticas que o nosso executivo angolano vai tomar, ok? Tem a ver com impactos ecológicos, ok? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos temos tido vários fenômenos naturais, os furacões, em Califórnia tem tido fogos. Se você investiu numa dessas áreas, por exemplo, recentemente em Flórida, teve, creio que a palavra é furacão, se não me engano, que destruiu cidades perto do Atlântico, ou da costa de Flórida, quer dizer. E se você investe em real estate ou imobiliários, em residências para arrendamento, e você não tem seguro habitacional, logo as pessoas que investiram naquela área perderam os seus investimentos. Então, esses são os tipos de riscos que você deve entender. Claro, se você está investindo nas ações de uma empresa, ou nos bonds, ou instrumentos de dívida, títulos, ou obrigações do governo angolano ou do seu país, esses elementos se tornam muito importantes. A economia, a política, okay? As mudanças demográficas podem influenciar muito, certo? Se você está a investir nas dívidas do governo de um país, que a economia está aí para baixo, o nível da dívida em relação ao produto bruto interno continua crescendo, então esse é um problema. Então aumenta o risco de que esse governo não vai ter a possibilidade de pagar os juros ou o principal, o capital investido. Então é importante ter em consideração esses fatores e esses elementos. A estabilidade política do país. Tipo, nesse momento, em Somália ou na Etiópia, tem havido muita instabilidade política, confrontos militares. Há regiões, por exemplo, que acho que 3 ou 4 países africanos tiveram golpe de Estado recentemente, ou nos últimos 2 anos. E isso impacta muito e aumenta de forma significativa o risco sistemático, certo? Então, é importante compreender que, como investidor, como investidora, ok? Como alguém que está pensando no futuro, criar uma forma de ter rentabilidade para si e a sua família, tem que acompanhar um pouquinho a economia. O que está acontecendo na economia do nosso país? Será que a inflação está a aumentar? O desemprego está a aumentar? Nível da dívida pública está a aumentar? Como é que está a nossa moeda em relação ao dólar, ao euro? Provavelmente vamos começar a comparar nossa moeda com o yen da China. Ok? Então, para resumir, esse é o risco sistemático. Agora, o risco não sistemático, que é o risco especificamente que chamamos de micro, ok? Porque aqui vamos chamar de macro, que esse risco especificamente podemos dizer a uma dada indústria ou setor, ou ainda ao nível mais baixo a um dado investimento ou classe de ativo. Pode ser também uma empresa específica, ok? Empresa específica.
Vamos falar um pouquinho disso. Não quero fazer esse vídeo mais longo do que já está sendo. O risco não sistemático, por exemplo, se você investe nas ações de uma empresa petrolífera, nesse momento essas empresas estão a se dar muito bem porque o petróleo está alto e estão a fazer muitos lucros. Porém, se você lembra, durante a pandemia em 2020, se não tiver erro, ou meados de 2020, o preço do petróleo estava abaixo de $10 por barril. Nesse momento está acima de $80 por barril. Essas empresas tiveram muitos prejuízos, ok? E um exemplo é que aqui nos Estados Unidos, em Houston, ok? Em Houston, que é uma das áreas mais famosas pela indústria de energia, que é o petróleo e gás, ok? Muitas empresas fecharam, muitos estabelecimentos comerciais fecharam. Então, se você investiu nessa área 2020 e 2021, claramente não foi um bom ano. Então, isso é que nós chamamos de risco não sistemático, específico a uma indústria, a uma empresa, a uma classe de ativo. Vou dar um exemplo. Se você está a investir, por exemplo, ah, se você está a investir na área de restaurantes, ok? Em Angola. Se você tem um restaurante, durante a pandemia, o governo fechou ah, os estabelecimentos comerciais durante a pandemia. Claro, se o teu restaurante fecha, o bar fecha durante vários meses, você não tem como continuar negócio, a não ser que tenhas um nível de liquidez elevado, certo? O que eu quero concluir aqui é que risco sistemático, ok? Normalmente não se diversifica. Você não vai conseguir diversificar esse risco, porque afeta todas as empresas, todas as indústrias, de uma forma ou de outra. Enquanto que o risco não sistemático, ok? Esse risco pode ser diversificado. Por exemplo, se você está analisar o mercado e consegue dar conta que o mercado imobiliário, comprar mobiliário para colocar na renda, por causa da população continuar a crescer, haverá sempre mercado de pessoas para arrendarem. Se a economia ir abaixo, provavelmente os teus investimentos imobiliários não serão tão afetados. Logo, você move o risco dos teus ativos numa indústria para colocar o teu capital noutra indústria que é menos suscetível a riscos. Então, eu vou concluir aqui, já estamos 13 minutos, mas se tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, não hesite em contactar. E estou a fazer esses vídeos para ajudar a todos nós a entender realmente o que é investir